A internet mudou a forma de produção e divulgação da informação. Mudou o trabalho jornalístico, mudou as redações e como as pessoas consomem a notícia. O momento é de questionamento. Qual o futuro do jornalismo? O que eu gostaria, na verdade, pro Pausa é que ele começasse a me dar um retorno financeiro. Como isso aconteceria, eu não sei exatamente, assim, porque se tornar um grande site, sei lá, um omelete que tem milhões de acessos, isso com certeza vai acabar me comendo um pouco da liberdade que eu tenho. Assim como se, sei lá, o Pausa passasse a fazer parte do portal da Gazeta do Povo. Claro que algumas coisas eu não poderia falar. A gente sabe que o jornalismo de um veículo está muito atrelado aos anunciantes, à opinião do veículo e coisa assim. Mas o que eu gostaria é que o Pausa crescesse a ponto de eu ter gente que escrevesse para mim remuneradamente, que eu tivesse um retorno financeiro e que eu pudesse, claro, continuar escrevendo quando eu quisesse, mas controlar um pouco as coisas de fora e não ter tanto esse compromisso de escrever, de agendar para conseguir satisfazer os poucos leitores que eu tenho. Então, o que eu gostaria é isso, assim, que eu conseguisse não necessariamente viver dele, mas pelo menos uma ajuda de renda que eu tivesse, assim, alguma coisa nesse sentido. Bom, o que eu sinto e o que a gente sente assim de maneira conjunta com as pessoas que trabalham junto com a gente, com pessoas que atuam no campo da comunicação popular e alternativa, é que esse tipo de jornalismo está sendo cada vez mais necessário e urgente por conta do perfil do jornalismo comercial, de ter se aprofundado como um tipo de jornalismo que atende explicitamente a interesses de pequenos grupos, né? Então, recentemente, por exemplo, o governo Temer sinalizou que vai apoiar veículos de comunicação que aderirem editorialmente às propostas da reforma da Previdência Trabalhista. Quando ele diz isso, né, ele está abrindo para a população e deixando de maneira explícita uma relação que é promíscua com os meios de comunicação, né? E isso vai ser feito via deputados nos estados, que vão dizer quais veículos que vão receber esse apoio. Para mim, essa medida do governo Temer sinaliza qual é a lógica de funcionamento e de manutenção desses veículos de comunicação hoje. E aí eu não digo que são todos, não digo que são que é algo que é recorrente ou que é só dessa maneira que se viabiliza o jornalismo comercial, mas eu digo com segurança que essa dinâmica ela está impregnada mesmo e que a gente consegue perceber isso com o passar dos governos de maneira mais ou menos incisiva, né, aparecendo. Então, por isso que o jornalismo alternativo, como já foi dito em outros momentos, né, o jornalismo alternativo ele ganha esse rótulo porque existe um outro que é o jornalismo hoje quase que o formal, né? Mas o que a gente faz é uma disputa do que é o próprio jornalismo, né? E para a gente, o nosso jornalismo tem um papel a cumprir que é de interesse público, que é de ser a fonte também de atender o direito humano à comunicação, que em geral a gente não consegue exercer e que, apesar das dificuldades, a gente caminha para poder ter mais espaço, né? Acho que a gente está num momento de mudanças do jornalismo. Da grande imprensa ou da imprensa oficial, é um momento de quebra, né? Não vai ser mais o jornalismo que a gente viu. A gente vê as redações se desfazendo, e se desfazendo no mau sentido, né? Com pessoas menos qualificadas. E eu acho que a mídia alternativa está crescendo e crescendo com qualidade. Eu acredito que sim, eu acredito que o impresso ainda tem muito a contribuir para a gente ter uma sociedade bem informada. Você veja o exemplo agora, essa semana, ontem, recentemente agora, o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, anunciou que vai voltar com o impresso, né? Que eles vão voltar com o impresso diário. Então você tem, por um lado, você tem
um jornal no Paraná que fecha as portas para o impresso praticamente, vai ser uma edição por semana, né? Vai ser um semanário, mas por outro lado tem no Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil, com um jornal que há alguns anos atrás fechou as portas, mas agora está voltando voltando à ativa com o impresso diário. E qual que é o argumento deles? Que o leitor sente falta de ter o impresso na mão. Eu ainda não consigo ver, não é que eu não vou dizer para você que concordo ou não concordo com uma ideia de que grandes grupos estão minguando ou de que pequenos grupos estão se multiplicando. Bom, pequenos grupos se multiplicando sim, né, justamente disputando esses espaços, ou disputando modo de dizer, né, eles vão crescendo e se multiplicando nesse espaço, né, e disputa é uma forma, né, de dizer. E assim, eu custo agora conseguir ver esse cenário, né, é algo um pouco incerto mesmo, né. O que eu consigo perceber é que os grandes grupos ainda continuam grandes, assim, e talvez estão no momento de se reencontrar, né? Ou às vezes no momento justamente de trabalhar parcerias com pequenos grupos, né? Mas continuar grande grupo, né? E trabalhar com parceria com essas iniciativas. O que a gente precisa compreender e trabalhar essa relação com o papel. Se a gente matar o papel, a gente vai estar matando o jornalismo. Porque, tornando o caso específico da Gazeta, eles não vão conseguir fazer o público entender qual é o que justifica pagar aquele conteúdo digital. Justamente porque vai encontrar conteúdo de graça. Vamos pegar o caso da Folha. A Folha foi a primeira a investir com paywall. Leia 5 matérias, depois disso tem que ser assinante ou você não lê. A internet foi lá e criou o Não Fode, que agora é o Não Usem. Ou seja, você continua lendo de graça. Tem paywall? Você joga o endereço lá e ele tira um print da tela e manda para você. Então, assim, achar que o jornalismo vai morrer é uma bobagem. Ele tem força e as pessoas só precisam entender o que elas querem fazer, com quem elas querem falar e como elas querem falar com as pessoas.